Saudações fraternas, queridos irmãos e irmãs, de volta com 30 minutos com a palavra. Pedimos agora que Deus nos ajude em oração. Rogamos, Senhor, a Tua bênção sobre nós neste dia, nesta hora alegre de estudo com a Tua palavra. Teu Espírito Santo nos conduza, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois é, estamos agora ainda no capítulo 9 de Atos, versículo 10. Deixamos Saulo de Tarso, cego, 3 dias sem ver, sem comer, sem beber, na casa de alguém. Nós vamos descobrir quem. E o que vai acontecer com este homem? Versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Apareceu quem? O Senhor, Jesus. Esse Ananias é diferente daquele outro. Esse aqui é um discípulo fiel. Ele é um dos discípulos que mora longe de Jerusalém. Isto é sinal para nós que a palavra já havia chegado à Síria, na cidade de Damasco, antiquíssima cidade na Síria. Existe até hoje. O anjo vem numa visão, o Senhor vem numa visão e o chama pelo nome, e ele responde naquela fórmula bem certa, eis-me aqui, Senhor, estou pronto, o que o Senhor tem para mim? E o Senhor Jesus lhe ordena, prepara-te, vai até a rua que se chama Direita. Interessantemente, esta rua existe até hoje em Damasco. E na casa de Judas, um outro Judas aparece, mas esse é o Judas bom. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando e viu entrar um homem. Ele está dizendo a Ananias, Ananias, esse homem, Saulo, viu o que eu estou te contando agora. Ele viu alguém chamado Ananias entrar, ele vai impor as mãos sobre você, Saulo, é o que ele está ouvindo, e que você recupere a vista. Agora, um discípulo tem duas opções quando o Senhor dá ordem, mandamento. Ele pode obedecer ou pode discutir, ou não obedecer. E é o que nós vemos Ananias fazendo, porém ele está fazendo honestamente. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tens feito aos teus santos em Jerusalém, 14, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Eu já ouvi falar, o Senhor está querendo que eu vá até o meu pior inimigo e impor as mãos sobre ele? E Jesus vai falar para ele, mas o Senhor lhe disse, versículo 15, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Veja lá, Jesus está dizendo para Ananias qual é a missão que ele vai dar para Saulo de Tarso. O que é? Primeiro, ele é um instrumento escolhido. A gente diz vaso escolhido no sentido de uma coisa utilitária. Para o Senhor Jesus, este vai ser um instrumento mesmo. Talvez o maior instrumento missionário que a igreja já conheceu. Este é um instrumento escolhido
Paulo, mais tarde, vai dizer que ele foi escolhido desde o ventre de sua mãe para levar o meu nome, Jesus está dizendo, o meu nome, perante os gentios. Esta será a principal missão de Saulo de Tarso. Vai levar perante reis, nós vamos ver até o fim de Atos, no mínimo 2 reis vão ouvir, e também perante os filhos de Israel. É interessante, a ordem parece aqui invertida. A sua missão, Saulo, será para os gentios e para os filhos de Israel. Em Romanos, capítulo 1, Paulo diz que ele não se envergonha do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. Salvação de quem? Primeiro para o judeu, depois para o grego, o gentio. Mas aqui a missão que Jesus está dando através de Ananias, explicando para ele, é principalmente para os gentios. E não nos esquecer, esta é a tônica da escrita de Lucas, desde o primeiro capítulo de Lucas, Evangelho, e agora estamos aqui no capítulo 9 de Atos, é para os gentios que a mensagem vai. Agora Jesus continua. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O perseguidor vai ser perseguido. O torturador vai ser torturado. O executor vai receber uma execução final. O grande homem Saulo de Tarso, cheio de zelo humano, vai sofrer porque ele agora vai ter um zelo divino pela palavra de salvação, que ele mesmo vai experimentar. Neste momento em que Ananias está recebendo a sua missão para ir até Saulo de Tarso está navegando nos oceanos do suicídio teológico e intelectual. Saulo de Tarso está na cegueira que a luz lhe impôs, está mergulhado nos pensamentos de como fui eu tão tapado. Este Jesus que eu ouvia ensinar, este Jesus que eu persegui, é realmente o Messias. Então, tudo quanto eu fiz para construir a minha casa teológica e intelectual vai cair por terra agora. Jesus lhe promete através de Ananias que ele vai mostrar a Saulo o quanto importa sofrer pelo meu nome. E agora a reação do discípulo, o discípulo Ananias. Então, 17, então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, se Jesus falou que ele é meu, então ele é meu irmão. Se Jesus falou para Ananias, este é um vaso, um instrumento escolhido para mim, ele é meu irmão. A ousadia de Ananias é obedecer exatamente o que o Senhor está falando e ser ele mesmo um instrumento nas mãos de Jesus. Um grande instrumento. Deus escolheu Ananias a dedo para que ele tivesse esta abertura com Saulo, que ele jogasse fora o seu medo e preconceito contra Saulo e fosse realmente um instrumento para que Saulo voltasse à vida como se fosse. Então ele impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo.
Obviamente, o que Lucas nos dá sobre o que Jesus ensinou a Ananias é só um pouco. Porque Ananias sabe que Jesus apareceu a Saulo no caminho e sabia que ele estava cego e sabia que ele agora, como um cristão, precisa de ser cheio do Espírito Santo. Versículo 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. Me pergunta como foi isso. Eu gosto de fazer essas perguntas. Você perguntou? Pois eu não sei. Como foi? Só sei o texto diz. Lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A mão imposta de um cristão, por ordem de Jesus, abre a vista física e daqui para diante vai continuar a abrir a vista espiritual e intelectual de Saulo de Tarso. Continuando no versículo 18. A seguir levantou-se e foi batizado. Onde, como, o que adianta? É interessante, os textos são lacônicos, falam pouco. Por exemplo, no Gólgota, os textos sobre a crucificação de Jesus simplesmente diz, ali o crucificaram. Ponto. Todo mundo sabia o que era isso. E Lucas, em Atos, fala, foi batizado. Como foi batizado todo cristão que ouvia e lia este trecho. 19. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Sem dúvida, uma fome de 3 dias, uma sede de 3 dias, ele agora está um novo homem. Vamos dizer o seguinte, quando os judeus batizavam um gentio que queria se tornar judeu, ele era tratado como se fosse um bebezinho, quando saía das águas profundas do batismo. E aqui está um bebezinho em Jesus Cristo. O grande rabino, fariseu, perseguidor, conhecedor, que enchia a sua cabeça de justiça pela obediência à lei, é um bebezinho e ele precisa ser alimentado. Interessante. Todas as vezes que alguém é ressuscitado, não ressurreto, ressuscitado da morte, milagrosamente, quase interessantemente, quase sempre, especialmente se são crianças, eles são alimentados. A morte é um baco forte no corpo humano, é a extinção da vida, e o alimento é necessário. Agora nós sabemos que o grande alimento será uns 14 anos de meditação, de instrução pelo Senhor Jesus. Lembra das palavras da ceia, querido? Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo vai dizer que no capítulo 15 de 1 Coríntios, que ele vai dar ao povo a instrução que ele recebeu do Senhor. Ele vai insistir em certas coisas que ele recebeu do Senhor. E aquele período de uns 14 anos que ele está fora da circulação, como se fosse, serão os 14 anos de instrução. E será uma instrução contínua. Tá bom. Alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Ele está agora numa comunidade de discípulos que devem estar maravilhados. O grande perseguidor que nós temíamos veio, mas olha o que Deus fez. Aquilo que meu grande irmão Ricardo Mendonça falava,
quando na sua conversão estava lendo Atos pela primeira vez. Puxa vida, mas este Saulo está acabando com a igreja. Alguém tem que fazer alguma coisa com ele. Ele relatou para mim que quando chegou nesta hora da conversão de Saulo, ele falou assim, mas como Deus é bom para trabalhar. Ficou em Damasco alguns dias com os discípulos. E continua. 20. E logo pregava, onde? Nas sinagogas, a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ele pregava a Jesus, Jesus que eu persegui, Jesus que nós, judeus, auxiliamos na sua crucificação e morte, Jesus que nós receitamos, este é o Filho de Deus. Obviamente, ele queria dizer o Messias. Ele está na sinagoga. Agora olha a reação, versículo 21. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos, estarrecidos, e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Atônitos mesmo. E nós esperávamos que ele chegasse aqui e acabava com essa seita. E olha, ele está com eles agora. Ele está pregando a Jesus. Ele não está perseguindo o nome de Jesus e os que seguem o nome de Jesus. 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia. Vamos pensar não só fisicamente, mas eu creio espiritualmente. Há uma coisa que acontece com o ser humano quando anuncia o Evangelho, quando prega o Evangelho, quando ensina o Evangelho, que o fortalece interiormente. Isto eu sei. Eu sei porque a minha fé depende de que eu ensine. A minha fé só cresce quando eu ensino. É o ministério que Deus me deu. E é o ministério que eu sei que muitos podem confirmar, acontece também. Que ao exercer o ministério, a fé aumenta, é fortalecida, é aprofundada. E o poder que vem do Espírito Santo vem na prática, na obediência, na vivência de fé e obediência. Saulo, porém, 22, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Demonstrando que Jesus é o Messias, não o Messias é Jesus. Jesus, a figura histórica. Jesus, o conhecido Rabino Galileu. Jesus, o Nazareno. Este realmente é o Messias, o Cristo. Toda vez que nós lemos o Cristo no Novo Testamento, nós temos que traduzir para nós mesmos o Messias, o ungido, o escolhido de Deus, o profetizado filho de Davi. 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Como é que é? Pau que bate em Francisco, bate em Chico? Pois é. Eu lhe mostrarei o quanto ele importa sofrer pelo meu nome. Já começou. Começou a longa batalha entre os judeus que não criam no Messias e Saulo de Tarso. Deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano 24, o plano dele chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Se ele tivesse saído pelas portas da cidade, seria morto. Quem com ferro fere, com ferro será ferido? Mais ou menos assim. A ironia é tão grande
Porque Saulo, que fazia tudo isso, agora está recebendo o que ele fez. Está sendo perseguido. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, vou te mostrar o que é perseguição. 25. Mas os discípulos, a igreja local, tomaram-no de noite e colocando-o num cesto. Muitos dizem que os grandes balaios, cestos que eram usados para carregar pão ou então roupa suja. Colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Paulo vai escapar. E não será a primeira vez. Vai escapar. A cidade de Damasco vai ficar marcada na vida dele. Ali recebeu a vista. Ó, quão cego andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. É isso aí que Paulo está sabendo. Ele vai sentir sempre aqueles dias como importantes. E ele escapa. E aonde vai? 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Óbvio. Cristão agora tem que juntar com os outros cristãos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Eu imagino que eles falassem, agora ele está fantasiado como cristão para chegar aqui e saber espionar e saber onde nós estamos, e aí que ele vai acabar perseguindo a gente aqui também. Agora, falamos de um discípulo obediente e importante, que foi Ananias. Eis um outro, este grande discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. Barnabé reconheceu o Espírito Santo em Barnabé, reconheceu que havia o Espírito Santo também em Saulo. Barnabé vai acolher algo que é muito importante. Acolher e vai levá-lo aos apóstolos. Não aos discípulos, aos apóstolos. E contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho. Por que ele contou? Porque Saulo o contou. Para acolher, ele teve que ouvir de Saulo o que aconteceu. Queridos, que grande mensagem esta que a palavra nos dá. A gente só sai de si para acolher para o bem daquela pessoa e para o nosso bem. Barnabé ouviu o que Saulo tinha a dizer. Testemunhou a presença do Espírito Santo nele. Sentiu-se unido a ele como irmão em Cristo. Então contou aos apóstolos como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. A prova está aí. Então aí continua o versículo 28. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Na capital da religião, na sede da sua perseguição. Agora ele está o quê? Entrando e saindo, quer dizer, ficava exposto todas as horas, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas. Não os helenistas cristãos, mas os judeus helenistas. Mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Continuavam tentando tirar-lhe a vida. Não será a primeira vez e nem a última vez que nós vamos falar sobre estes helenistas contra Saulo de Tarso. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso.
o cuidado que eles tiveram para proteger Saulo. Desceram de Jerusalém para Cesareia, e aí ele subiu a costa do atual Líbano até chegar no norte, na cidade de Tarso, a sua cidade natal. E aqui vem um dos indicadores de progresso da igreja, versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. A ordem de Jesus é: vocês serão minhas testemunhas, onde? Em Jerusalém, em toda a Judéia, tá? Em Samaria e até os confins da terra. Está quase chegando aos confins da terra. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, não Jerusalém, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Olha lá, a igreja tinha paz. Paz não é a ausência de conflito, paz é a certeza da presença de Deus. A presença de Deus em nossas vidas é a certeza que nós estamos nas mãos de Deus. E a igreja se edificava. Não estamos falando de edifícios, estamos falando de crescimento. Crescimento no conhecimento, na vivência do Evangelho de Jesus Cristo. E como é que a igreja vivia? Caminhava no temor do Senhor. Lembra o trecho de Provérbios, repetido tantas vezes? O temor do Senhor é o começo, é o princípio da sabedoria. E aqui o temor do Senhor é o princípio da igreja se edificar. Sabendo que Deus está presente, que estão na presença de Deus. Nas palavras em latim dos grandes reformadores, coram Deo, na presença de Deus. E como mais? E no conforto do Espírito Santo. O conforto, as consolações da doce presença do Espírito de Deus estava lá, com eles. Este resumo, esta sinopse curta que descreve a igreja crescendo, termina com 3 palavras. Tendo tudo isso, crescia em número. Ela crescia em temor do Senhor e no conforto da sabedoria do Espírito Santo, mas em segundo passo, crescia em número. Não crescer em número para depois edificar-se, como muitos querem, mas crescia em número porque ela estava se edificando, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Até amanhã, até a próxima vez.